Olá, amigos, tudo bem? Excelente sexta-feira para todos nós e boa tarde. Olá, boa tarde. Usou o dinheiro do dízimo para comprar drogas. O assaltante entrou na igreja e roubou 11 mil reais. Disse que até alugou uma pistola para ameaçar as funcionárias e cometer o assalto. Covardia! A mãe foi presa suspeita de torturar e espancar os filhos gêmeos. O padrasto teria ajudado. Uma das crianças está em coma, pode ter sido vítima de violência sexual. Eles pedem médico ruas pavimentadas, um bairro com direito à cidadania. E pararam a BR-101 Norte na Serra para chamar a atenção das autoridades. Ela levou mais do que amor para o companheiro na prisão. A mulher foi presa com quase 20 buchas de maconha escondidas nas partes íntimas. O raio-x entregou o crime. Fim de semana de mutirão da saúde. A Defensoria Pública vai ajudar quem precisa marcar exame, consulta médica. O TN traz todas as informações. O carro era o começo do sonho. Seria entregue ao pedreiro para pagar a construção da casa. Chegaram os bandidos, levaram o veículo, os sonhos e deixaram um trauma. Eu lutei, tem 8 anos que eu tô tentando juntar um dinheiro, né, pra construir a casa, e aí acabou. Sexta-feira 13 e a vingança das galinhas. O galinheiro improvisado está irritando os vizinhos. O que é isso, seu José Carlos? Vamos viver em harmonia. Partiu o bairro! Emprego, não deixe de conferir as oportunidades que encerram a semana. Gosta de chocolate? Não fica sem uma sobremesa? Estamos juntos, amigos, e vamos nos deliciar com essa torta prestígio, a sensação da dica do chefe. Veio a crise e ficou difícil fazer um passeio com a família? O TN foi em busca de cantinhos para você curtir sem gastar muito e sem viagem longa. A dica de hoje tem pousada aconchegante pertinho do mar. Então tá, tudo isso e muito mais aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos, Torino. Bem rapidinho, por quê? Hoje é sexta-feira. Até já! Amigos, o Tribuna Notícias começa com a história do assaltante que usou o dinheiro do dízimo dos fiéis para comprar, George, drogas. Ele invadiu a secretaria de uma igreja e roubou aproximadamente 11 mil reais. Pois é, Torino, ameaçou as funcionárias com uma pistola alugada. As imagens foram gravadas e divulgadas na internet. Nas imagens, Edson Moreira Rismo Nepomuceno, de 24 anos, aparece com a arma em punho, rendendo as duas mulheres que trabalhavam na secretaria. A igreja fica em Itapuã, em Vila Velha. Ele obriga as vítimas a entregar todo o dinheiro que havia no local, cerca de 11 mil reais. Edson pega ainda 3 celulares e foge. O assalto foi no dia 9 de maio, por volta das 9h30 da manhã. Minutos antes do crime, o bandido já tinha entrado no local, mas desistiu da ação ao perceber que um homem estava lá. Ele entrou, ofereceu um modem de internet e a secretária informou que não tinha interesse nenhum. Ele insistiu, eu assustei que eu estava numa entre-sala. Quando eu saí, ele ficou meio inibido, que viu a presença de um homem dentro da secretaria. Recuou, falou que muito obrigado e saiu. Após uns 15 minutos que eu tinha acabado de sair, ele retornou e fez o roubo. Levaram elas para o banheiro, prenderam elas no banheiro e elas estavam apavoradas, em estado de choque. Depois do assalto, as imagens de videomonitoramento da igreja foram divulgadas na internet. A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre o paradeiro do assaltante. O homem estava escondido em uma casa no bairro Ulisses Guimarães. Edson foi preso ontem, 3 dias depois do assalto. Ele até tentou negar, mas depois que a polícia encontrou o par de tênis na casa, ele acabou confessando. O calçado foi usado por ele no dia do roubo e aparece nas imagens. Edson disse que alugou a pistola usada no assalto por R$ 1.000. Com o dinheiro roubado da igreja, alegou que fez compras para casa, comprou drogas e gastou o resto. A PM conseguiu recuperar R$ 2.880 em cheques e R$ 350 em dinheiro vivo. O celular de uma das vítimas também foi encontrado na casa de Edson. Os 11 mil reais eram fruto de doações de fiéis e do dízimo. Destinado a pagar as despesas da igreja, conta de água, luz, telefone, funcionários. E agora a gente vê alternativas agora para a gente tentar conseguir mais novas doações para tentar repassar esse valor e estar pagando as dívidas.
Que loucura, hein? Aluguel de arma para assaltar. Isso eu nunca vi, Torino. Eu também nunca vi, não. Agora, uma história difícil de acreditar me fez lembrar Josef Mengele na Segunda Guerra Mundial, torturador de crianças, principalmente gêmeas. Uma mãe foi acusada de espancar e torturar os filhos gêmeos. As crianças estavam desnutridas. E o pior, uma delas está em coma, teve hemorragia e pode ter sofrido abuso sexual. O padrasto dos meninos, que tem 2 anos, também foi preso por participar das agressões. Essa é a foto de um menino de apenas 2 anos. Ele está em coma, internado na UTI do Hospital Infantil de Vitória. Segundo a polícia, a criança está desnutrida, com hemorragia interna e indícios de violência sexual. De acordo com a investigação, ele teria sofrido agressões por parte da mãe e do padrasto. O menino ainda tem um irmão gêmeo que também teria sido alvo das agressões. Uma das crianças está em coma, num estado bastante grave, um estado gravíssimo. Nós estivemos no hospital e pudemos constatar presencialmente, com múltiplas lesões pelo corpo, edema cerebral, inclusive lesões de natureza de cunho indicando violência sexual. O casal foi detido e levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. O homem de 28 anos e a mulher de 22 não quiseram falar sobre o que aconteceu. Você pode conversar com o meu advogado, ele está aí. Eu não fiz nada, vocês não têm prova. Eles estariam juntos há 6 meses e moram numa chácara na zona rural de Vila Velha. Para a polícia, eles deram uma versão sobre o motivo das lesões nas crianças. Relatado pelos investigados que essa criança teria caído de um degrau de aproximadamente 10 centímetros. Nós estivemos no local na noite de ontem, constatamos que a altura é incompatível com a gravidade das lesões que as crianças apresentam. O delegado ainda diz que a mãe foi quem levou os filhos para o hospital. Os médicos chamaram a polícia porque teriam desconfiado da situação. Quando ficou sabendo do que aconteceu, o pai dos meninos, que mora no Rio de Janeiro, veio correndo para Vitória para acompanhar os filhos. Desejo de justiça. E ela tem um comportamento já bem adulterado. Ela já tinha isso quando morava comigo. Então, no caso, eu já esperava por isso. Não encontrar o filho da gente morto, mas esperava por agressão bem violenta. O outro menino de 2 anos já recebeu alta daqui do hospital. Ele está com o braço quebrado e alguns hematomas pelo corpo. Agora, ele está recebendo os cuidados da avó. Nós vamos agora aprofundar as investigações, mas é importante que a criança, uma delas está em poder da avó, a outra está no hospital, mas que os 2 estão presos. Eles vão responder preso pelo crime de tortura. A criança continua internada em estado grave. Você conhece alguém que precisa tomar remédios de alto custo? Ou uma pessoa que tem plano de saúde e precisa fazer um procedimento e não consegue autorização? Olha, pessoal, a Defensoria Pública do Estado vai fazer um mutirão amanhã para orientar essas pessoas. Veja os detalhes na reportagem de Tainá Lopes. O kit para diabético com aparelho, fitas e lancetas para medir a glicose, mais os medicamentos, renderia a Flávia um custo mensal de R$1.000. Mas há 7 meses ela recebe tudo de graça. Em outubro do ano passado, conhecemos a Flávia e a filha dela, a Amanda. Amanda tem diabetes tipo 1. Na época, Flávia lutava pelo direito de conseguir gratuitamente os medicamentos da filha. Foi necessário acionar a justiça. Através do serviço prestado pela Defensoria Pública Estadual, Amanda passou a ter direito aos medicamentos de alto custo gratuitamente. Eles me orientaram que precisariam de um laudo e alguns outros documentos. Não foi muita coisa, em menos de uma semana eu estava com tudo na mão. Levei lá e o processo andou, mas sem precisar de mim mais. Andava direto na defensoria. Quando chegou para mim, a documentação já estava liberado para me pegar o remédio na farmácia cidadã. Neste sábado, a Defensoria Pública Estadual realiza um mutirão para quem precisa conseguir medicamento, exame e cirurgia. Quem não pode pagar por um advogado, mas necessita de assistência jurídica para garantir serviços de saúde, pode comparecer ao mutirão no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. O mutirão acontece de 1 às 5 da tarde na quadra do bairro. Pelo menos 10 defensores públicos estarão disponíveis para tirar dúvidas da população. No dia da ação, será uma ação global em que haverá orientação jurídica feita por defensores públicos. Além disso, haverá o tratamento médico através de medição de pressão arterial,
índice de massa corpórea para ver se as pessoas estão acima do peso ou não, e também glicose. Na ação global não haverá ajuizamento de ações naquele momento, haverá sim orientação jurídica para que possamos orientar a população para que ela se prepare e busque seus direitos. Quem procura ajuda em relação a serviços de saúde pública ou privada precisa levar para o evento alguns documentos. Carteira de identidade, CPF, documento que comprove que a pessoa não tem renda para contratar advogado, a exemplo da carteira de trabalho, extrato de conta, comprovante de imposto de renda, caso a pessoa tenha ou declare, e também, principalmente, os laudos médicos. Em tempos de crise, procurar conhecer os direitos também é sinônimo de economia. E por conhecer o próprio direito, Flávia tem conseguido garantir os medicamentos da filha em dia. Se eu não tivesse isso, a Amandinha não poderia ter uma vida normal. Ou seja, uma criança que tem esse tipo de problema, ela passa mal na escola. Várias vezes antes de eu ter essa medicação, eu tive que socorrer lá na escola e sair correndo para o hospital. E hoje eu posso sair tranquila para trabalhar ou para fazer outras coisas, que ela vai chegar na escola. Porque quem tem esse tipo de problema pode desmaiar no meio da rua. Que em tempos de crise, apenas a população conhecendo seus direitos, ela pode mudar e transformar essa realidade de um Brasil tão desigual. Lembrando então que o mutirão acontece na quadra do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, de 1 às 5 da tarde. Uma mulher foi presa no dia da visita íntima ao marido no presídio em Vila Velha. Por quê? Ela tentou dar ao companheiro muito além de amor e atenção. Levava maconha, fumo e gel muito bem escondidos. Vamos ver. Ana Cláudia Souza Coutinho, de 30 anos, foi presa tentando entrar com drogas no complexo penitenciário de Xuri. O marido de Ana cumpre pena em regime fechado pelo crime de roubo e ontem era dia de visita íntima. A mulher estava com 19 buchas de maconha, 8 buchas de fumo e 3 pacotes de gel escondidos nas partes íntimas. Quando ela passou pela revista, foi submetida ao body scan, que permitiu que os agentes localizassem a droga. Na delegacia, Ana disse que foi obrigada a levar a droga a mando do marido, depois de ter sido agredida durante uma visita íntima dentro do presídio. Com medo, ela preferiu não denunciar o caso e obedecer às ordens do companheiro. Ela e o marido foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestaram depoimento. A Ana Cláudia, ela foi autuada por tráfico de drogas. Oportunidades de emprego. O Cine da Serra está selecionando candidatos para 97 vagas. 20 são para empregadas domésticas e diaristas. 67 são exclusivas para pessoas com deficiência. E também tem 50 vagas para o cargo de operador de telemarketing. O interessado deve procurar o Pró-Cidadão, que fica no portal de Jacaraípe. Um protesto hoje cedo parou o trânsito na BR-101 na Serra. Muita gente se atrasou para o trabalho para consultas médicas. É que os moradores resolveram fechar a rodovia para reclamar da falta de infraestrutura no bairro Vista da Serra. Os pneus queimados na BR-101 na Serra foi a forma que os manifestantes encontraram para chamar a atenção. Eles são moradores de Vista da Serra 1 e pedem mais atenção das autoridades para os problemas do bairro. A saúde de Vista da Serra hoje está caótica, tá falta de médico, pediatra, só teve 40 injeções, está uma vergonha. O pessoal tem que levantar de madrugada para poder enfrentar a fila para tomar vacina e chega na hora, não tem para ninguém. São 5 ruas sem asfalto, nós estamos abandonados, as ruas têm quase 1 metro de buraco cada uma. Quando chove, não tem como descer as crianças para a escola. Nós esperamos, né, uma resposta rápida, um trabalho perfeito. E que eles tenham, pelo menos tenha coração, o governo do estado, se ele estiver nos ouvindo, tenha coração para mexer nessa taxa de esgoto, que é um absurdo. Com a rodovia totalmente interditada, esse casal acabou prejudicado. É que seu Osmar precisava ir para uma consulta médica às 8 horas da manhã no CRED Jardim América, em Cariacica. Mas o ônibus teve que ficar parado na BR. Já perdi a consulta agora aqui 1 ano só. Se não tivesse o protesto, o senhor teria chegado lá, porque o senhor veio... Já estava lá. Não posso falar nada, que o Brasil deu bagunça. 2 anos para marcar a consulta e agora parado aqui, ó. Não é tanto por mim, mas por ele, ó. Que a consulta é dele, médico,
psiquiatra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o protesto começou por volta das 5 horas da manhã. Foram 2 horas de rodovia totalmente interditada. Agora, por volta das 8 horas, os manifestantes decidiram liberar parte da rodovia. Mesmo assim, uma longa fila se formou nos 2 sentidos da rodovia. Para o seu Reinaldo, que saiu ontem à noite do Rio de Janeiro, o protesto seria mais válido se a rodovia fosse parcialmente liberada. Meia dúzia de pessoas vem aqui que estão querendo lá para dentro do bairro deles, que eles fizessem lá, fosse conversar com o prefeito e antes de vir prejudicar um montante de caminhão e muitos mais que estão em viagem. Olha, a Prefeitura informou que está captando recursos para a pavimentação das ruas. No posto de saúde, a equipe médica está completa. Quanto à taxa de esgoto, a CESAM informou que as tarifas são estabelecidas pela agência reguladora.